Esse vídeo é só um tapa-buraco, qualquer outro vídeo do meu canal é 1000 vezes melhor. Mas ainda assim foi feito com amor, porque eu sempre sonhei em fazer uma tier list. Então vamos lá, tier list dos seus filmes de conforto favoritos. E os meus também. No primeiro nível temos Cura da Tristeza Definitiva. Que eu acho que já é autoexplicativo. É aquele filme de conforto que se você assistir, você fica feliz na hora. Aquece o Coração, que é aquele filme que você vai assistir, você vai gostar, sabe? Ficar ali, você vai estar em casa, tá ligado? Vai assistir, vai aquecer o coração. Sai Mais Triste do que Entrei, que são aqueles filmes de conforto que são bons, só que eles são tristes. Então é aquele filme de conforto que você vai assistir pra chorar ainda mais. Minha última opção em Um Ato de Desespero, que é aquele filme de conforto que eu só vou assistir se nenhum dos outros que tinha acima existissem ou tivessem como opção. E definitivamente não seria meu filme de conforto, que eu acho que já é autoexplicativo. E pra começar, a gente vai começar aqui com a maior bomba que tem, que é Vingadores Heróis do Amanhã. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho que fora eu, umas outras 3 pessoas viram esse filme. E esse filme só tá aqui na lista porque eu tinha um DVD totalmente original dele, onde tocava Guns N' Roses no menu de iniciar. Tocava Welcome to the Jungle no menu de iniciar. Então muitas vezes eu só colocava esse filme no DVD só pra escutar essa parte da música. E ainda assim era só a primeira parte, porque depois que passava aquela guitarra eu achava a música muito ruim. Vingadores Heróis da Manhã eu acho que não fica assim tão acima, sabe? Eu não acho que ele chega a aquecer o coração, mas eu também não saio triste dele. Porque ele é um filme que ele é meio ruim. Eu vou ser sincero, ele é meio ruim. Porque ele se sustenta totalmente no suspense durante a primeira parte do filme. Então, tipo, depois que ele passa essa parte, não acontece muita coisa. Então eu acho que eu deixaria ele em minha última opção em Um Ato de Desespero. Porque, sinceramente, se tivesse quase que qualquer outro filme aqui, eu colocaria na frente desse. Seguindo, a gente vai vir com a maior trilogia que tinha, é simplesmente Toy Story. Toy Story 1, definitivamente é de aquecer o coração. É simplesmente o primeiro filme, não tem como negar, assim, tipo, é o melhor deles até agora. Toy Story 2, eu vou colocar que é de aquecer o coração também. Só que tem um porém. Eu nunca gostei muito assim de Toy Story 2. Porque é o seguinte, eu tinha os DVDs dos 3 Toy Stories, só que o 2 ele nunca funcionou pra mim. O pessoal fala muito que o que eles mais gostam é o 2, e eu acho que é porque principalmente o 2 passava muito na sessão da tarde. Então o pessoal que não tinha os DVD acabava vendo muito mais o 2. Só que eu nunca gostei assim tanto do 2, eu achava aquele mineiro muito chato. E a parte final onde eles estão correndo atrás do avião, eu sei lá, eu só sempre desligava o monitor, porque eu não gostava daquela parte, eu achava ela só chata mesmo. Mas aí a gente tem Toy Story 3. Simplesmente, de todos eles, o melhor possível. Eu acho que de todos os Toy Stories, ele com certeza é o que eu mais gosto. Foi o que eu mais assisti e definitivamente foi o único assim que eu mais chorei. Principalmente no final, onde o Andy se despede dos brinquedos e entrega eles pra Bonnie. Então, definitivamente, na verdade, parando pra pensar, eu acho que ele seria um Sair Mais Triste do que Entrei. Só que a parte da tristeza é só no final, então eu acho que eu vou deixar ele ainda assim uma Cura da Tristeza definitiva. Porque é definitivamente o melhor Toy Story até agora. Toy Story 4 definitivamente não seria meu filme de conforto. Não porque ele é ruim, mas é só porque ele tá muito novo ainda, sabe? Eu não assisti esse negócio na minha infância, eu assisti hoje em dia e... Não, eu acho que ele nunca se tornaria meu filme de conforto até agora. Rango! Simplesmente a Cura da Tristeza definitiva. Não tem como, eu não preciso falar mais nada, é simplesmente o meu segundo filme favorito de todos os tempos. Se eu fosse escolher entre Rango e Toy Story 3 pra assistir quando eu estivesse triste, eu com certeza assistiria Rango. Agora uma menção honrosa, que não é o filme, mas é simplesmente estranho que isso tava na minha infância, mas é a primeira temporada de Sonic X, dublado em português de Portugal. Por algum motivo, eu tinha um DVD do Sonic X dublado em português de Portugal. E é só isso, meu amor. Tipo, eu não tinha em português e eu ficava assistindo esse negócio em português de Portugal. Inclusive, tinha uma parte onde ele falava Songamonga. Então, definitivamente, só por causa do Songamonga,
é de aquecer o coração. O especial de Natal de Charlie Brown. Eu confesso que eu fui uma das poucas crianças que assistiu esse negócio aqui, porque, tipo, se você desse esse filme pra qualquer criança de hoje em dia, eu acho que ela com certeza não iria assistir. Esse aqui é o maior desenho com mais baixo estímulo que você pode encontrar. É simplesmente 10 minutos do personagem falando o quanto ele é triste enquanto toca um jazz de fundo. Então, assim, eu vou colocar aqui Aquece o Coração, só que eu entendo quem sairia triste, mais triste do que entrou assistindo esse negócio aqui, porque vamos combinar que o Charlie Brown, ele é muito triste. E, aliás, o especial de Natal que eu tô falando é aquele que tem a dublagem que vai estar aparecendo aí na tela. Porque, se eu não me engano, tem até esse mesmo desenho, só que com uma outra dublagem mais recente, que não é ruim. Só que eu assisti na minha infância com a dublagem antiga, então eu prefiro muito mais ela do que essa nova. Então eu vou deixar ele no Aquece o Coração, por mais triste que ele seja. Fantástico Senhor Raposo. Aquece o Coração, não tenho o que falar, é simplesmente muito bonito. Uma das cores que eu mais gosto nos filmes são a cor laranja, então, pra mim, Fantástico Senhor Raposo é simplesmente incrível. Não mudaria nada nesse filme. Ele não chega a ser uma cura da tristeza definitiva, porque eu não assisti esse filme muito na minha infância. Eu fui assistir mais quando eu já tava crescido. Então, ele vai ficar ali no Aquece o Coração. A cor laranja geralmente me dá muita nostalgia, então ele vai ficar por ali mesmo. Agora, um negócio muito bizarro. Todo Mundo Quase Morto. Todo Mundo Quase Morto fica pra mim na última opção. Porque eu não gosto tanto assim de Todo Mundo Quase Morto. Na verdade, eu praticamente não gosto de Todo Mundo Quase Morto. Só que o porém é que Todo Mundo Quase Morto é o único filme que eu assisti. Eu dei tipo umas 2 estrelas de 5. E até hoje eu lembro desse filme. Eu fico relembrando cenas e músicas desse filme até hoje. E tipo assim, eu sinto muita vontade de assistir esse filme quando eu tô triste ou alguma coisa do tipo. Então, tipo assim, eu não gostei do filme e ainda assim eu fico pensando nesse filme todos os dias. É o único filme que eu não gostei e penso nele todos os dias. Então assim, eu tenho que reassistir ele mais tarde, depois que eu assistir, sei lá, uns 40 filmes de zumbi. Mas por enquanto ele vai ficar em minha última opção mesmo. Talvez mais tarde eu consiga aumentar a nota dele. Zelador Animal. Assim como o Sonic X em português de Portugal, o Zelador Animal era um filme que eu assistia muito junto com Sonic X, por algum motivo. E eu vou dizer que Zelador Animal, eu vou sair mais triste do que eu entrei, porque por algum motivo esse filme me causa muita tristeza. Principalmente a parte onde ele tá enlouquecendo, que fica tudo num azul meio escuro, meio desbotado. Nossa, aquele negócio me causa muita tristeza. Eu, por algum motivo, sairia mais triste do que eu entrei se eu assistisse Zelador Animal. Não é necessariamente um filme ruim, mas é a verdade. Pra mim, eu sairia mais triste do que eu entrei. A mesma coisa com Que Horas Ela Volta. Que Horas Ela Volta é um filme brasileiro que, assim como Zelador Animal, me deixa muito triste. Só que, diferente de Zelador Animal, que ele tá correndo numa esteira, e aquilo me deixa muito triste, Que Horas Ela Volta tem toda uma crítica por trás, então... E tem toda uma problemática entre a mãe e a filha. Nossa, não. É um filme feito pra ser triste, tá ligado? É um filme feito pra ser triste, pra ser revoltante. Então, eu acho que é uma nota digna pra ele. E é um filme bom, aliás. Se vocês nunca assistiram, assistam. Os Grudes. Os Grudes? Os Crudes. Na minha opinião, é minha última opção em um ato de desespero. Eu assistia muito Os Grudes na minha infância, só que eu não sinto necessariamente tanta vontade assim de ver ele. Se ele tivesse ali entre Vingadores, Heróis do Amanhã, Todo Mundo Quase Morto e Os Grudes, eu provavelmente assistiria Os Grudes, porque de todos esses aqui, ele é o que eu mais gosto. Mas ele nunca seria minha primeira opção até o momento. Agora o elefante da sala, né? Simplesmente o meu filme favorito de todos os tempos, Como Treinar o Seu Dragão. Eu fico muito indeciso entre Como Treinar o Seu Dragão 1 e Como Treinar o Seu Dragão 2. Só que, sinceramente, como filme conforto, eu prefiro muito mais Como Treinar o Seu Dragão 1. Porque, na minha opinião, ele fica muito melhor do que o 2. O 2 eu acho que ele é melhor do que o 1. Só que o 1 tem um carinho especial pra mim, porque eu simplesmente assisti esse filme todos os dias da minha infância. Então, pra mim, ele definitivamente é a cura da tristeza. Good Burger. Good Burger é um filme que eu assisti recentemente, aliás. E, pra mim, ele é de aquecer o coração. Sabe, não tem muito segredo. É um filme bom.
E principalmente porque ele é antigo e ele puxa muito daquela estética das séries antigas, meio tipo The Thundermans. Eu gostava muito de The Thundermans. E Good Burger passa mais ou menos essa vibe. Inclusive, se eu não me engano, Good Burger veio da série Kenan e Kel. Que, caso vocês não saibam, é estreada por Kenan e Kel. Então, assim, na minha opinião, Good Burger aquece o coração. É uma das melhores comédias que eu vi nesse ano. Agora chegou um xodózinho meu. Eu não posso negar que eu adorava esse filme quando eu era criança. Que é simplesmente 3 filmes do Scooby-Doo. Scooby-Doo, A Lenda do Fantasmossauro. Que, na minha opinião, eu gosto muito desse filme. É um dos melhores filmes do Scooby-Doo que eu vi, na minha opinião. Inclusive, eu vi esse filme antes de sair aquele meme do Scooby-Doo, do Salsicha Instinto Superior. Então eu posso dizer que eu achava o Salsicha muito mais foda naquela época. Porque é simplesmente o personagem mais medroso de todos, sendo o fodão. Então, pra uma criança na época, isso aqui era simplesmente a coisa mais irada do mundo. Então eu coloco o Scooby-Doo, A Lenda do Fantasmossauro, como aquece o coração. Só que aí, a gente tem Scooby-Doo, Cadê a Minha Múmia? Eu acho que o único filme, além de Como Treinar o Seu Dragão, que eu vi tanto até o CD estragar, é com certeza Scooby-Doo, Cadê a Minha Múmia? Então ele com certeza vai estar em Cura da Tristeza Definitiva. É simplesmente um dos melhores filmes do Scooby-Doo que tem. Agora a gente tem um polêmico Scooby-Doo Live Action. Era aquele filme que passava depois do Ratinho e toda criança queria assistir. Simplesmente, eu acho que ele tem um dos melhores salsichas live action que tem. O cara é simplesmente o humor. É um filme de comédia do Scooby-Doo, igual qualquer outro, então é clássico. Foi um dos filmes que eu mais assisti na minha infância. Eu tenho que admitir, foi um dos filmes que eu mais assisti à noite, principalmente, porque passava depois do Ratinho. Então, assim, ele vai ter que ficar em Aquece o Coração. Speed Racers. Eu acho que muita pouca gente de hoje em dia conhece Speed Racers. Inclusive, ele foi um dos primeiros filmes que usou completamente do CGI da época. E foi um dos melhores CGIs que tinham na época. Se você olhar hoje em dia, ele obviamente não tem um CGI tão irado assim. Mas eu ainda acho irado, eu vou confessar pra vocês. Eu ainda acho irado, eu acho legal. Então eu coloco ele com certeza como aquece o coração. Ele definitivamente aquece o coração. Não tem jeito. Agora, se eu já saía triste com Zelador Animal e a Que Horas Ela Volta, Todos os Cães Merecem o Céu, eu simplesmente me acabo inteiro de chorar. É simplesmente o filme mais triste que uma criança conseguiria ver na época. Inclusive, ele consegue ficar ainda mais triste porque ele não só é triste na história, como na produção do filme. Eu não vou falar exatamente o que aconteceu, mas aconteceu coisas na produção desse filme que, tipo assim, todo mundo que fez esse filme saiu muito arrasado depois dele. Então, assim, é simplesmente a maior tristeza que você pode ter, mas ao mesmo tempo é um dos meus maiores filmes de conforto, exatamente por isso, ele te faz chorar muito. O Mágico de Oz é um meu queridinho também, eu vou ser bem sincero, era um dos filmes que eu mais assistia na época, porque ele eu acho que foi um dos meus primeiros CDs que eu assisti, então eu vou deixar ali no Aquece o Coração. Ele não é tão assim, tipo, uau, o primeiro que eu iria pegar, mas ele com certeza ficaria acima das minhas últimas opções, com certeza. Agora a gente tem A Origem dos Guardiões. Eu simplesmente adorava esse filme. Só que tem um porém interessante. Teve uma vez que eu tava na casa de uma tia minha e ela perguntou qual o filme que eu queria, porque ela ia na locadora, sim, na minha época existiam locadoras ainda. Ela ia na locadora alugar o filme. E eu falei pra ela que eu queria A Lenda dos Guardiões. Então, simplesmente, horas depois, ela volta pra mim com um filme de coruja. Eu já tinha visto, eu vou ser sincero, eu já tinha visto A Lenda dos Guardiões. Só que eu queria era a origem. E assim, isso não tem relevância nenhuma. A Origem dos Guardiões é simplesmente de aquecer o coração. Não tem segredo. Mas assim, é só um fato curioso de que A Lenda dos Guardiões e A Origem dos Guardiões eram filmes que eu confundia muito na época. E eu acabei assistindo um filme das corujas mais vezes do que eu queria. E por falar nele, A Origem dos Guardiões também tá aqui. E ele também, assim como A Origem dos Guardiões, vai estar no Aquece o Coração.
Não tem jeito, os dois são filmes muito bons. Eu confundia tanto os dois que eu só assistia esses dois ao mesmo tempo. Então eu acabava que acabei gostando dos dois. Planeta Hulk. Aquece o coração. Eu não tenho muito o que falar sobre esse filme. Na verdade, eu nem lembro muito como é que funcionava esse filme. Eu só lembro que toda vez que eu via a capa desse filme, eu geralmente colocava o filme, porque eu achava a capa dele muito bonita. Então, pra mim, ele acabou se tornando um filme de conforto. Agora eu acho que é o filme de conforto de muita gente, que é simplesmente Turma da Mônica, Viagem no Tempo. Não tem jeito, é só o melhor filme de Turma da Mônica. Se você nunca assistiu e você gosta de Turma da Mônica, você tem que ver esse filme. E eu vou colocar em Aquece o Coração. Fantástica Fábrica de Chocolate, de 2006 ou 2009, não sei. Simplesmente é de aquecer o coração, na minha opinião. Foi o filme do Willy Wonka que eu mais assisti. Eu assisti recentemente o Wonka também, e o Wonka é muito bom. Só que o Willy Wonka é de 2006, 2009, não sei. É muito melhor, a gente tem que concordar. Pelo menos eu acho muito melhor, né? Eu assisti esse filme muitas vezes, mais vezes do que eu deveria. Então, tipo assim, eu quase que decorei todas as músicas dos Oompa Loompas, então ele vai ficar ali, sabe? Eu gosto muito desse filme. E agora, a gente vai para os filmes que vocês me falaram que eram seus filmes de conforto. Eu tinha pedido nas minhas redes sociais para vocês me mandarem filmes de conforto, e agora a gente vai julgar eles aqui. Começando com A Viagem de Chihiro, mandado pelo meu mano Carlinhos Mil Grau. Eu assisti A Viagem de Chihiro, eu gostei muito da Viagem de Chihiro, sinceramente. Eu acho que foi tipo assim, eu não sei se isso é só comigo, mas quando eu era criança eu tinha uma imaginação bem parecido com o que acontece principalmente no Castelo da Bruxa. Sei lá, eu só gostei muito. E eu entendo, se alguém virasse pra mim e falasse que A Viagem de Chihiro era a cura da tristeza definitiva, eu concordaria. E agora, em compensação, o serviço de entregas da Kiki com A Viagem de Chihiro é simplesmente os dois filmes do estúdio Ghibli que eu mais queria assistir. Só que eu não consegui achar para assistir o serviço de entrega da Kiki. Eu ainda acho que ele vai ser até melhor que A Viagem de Chihiro, mas eu não tenho essa informação. Porém, seguindo a minha intuição nada imparcial, serviço de entregas da Kiki também eu acho que seria a cura da tristeza definitiva, mesmo que eu não tenha assistido. Agora a gente tem aqui Snoopy e Charlie Brown, o filme, em 3D. É o seguinte, o único filme em 3D desse tipo de animação que eu assisti foi o filme em 3D do Diário de um Banana. E assim, eu não gostei nem um pouco daquele filme 3D de Diário de um Banana. Só que eu gosto muito dos filmes de Charlie Brown em 2D. Então assim, eu vou colocar um meio termo e vou deixar ele em Aquece o Coração. Tá ligado? Eu tenho medo de assistir esse filme e ele ser horripilante, sim, mas eu não acho que ele vai ser ruim. Já que, pelo que eu vi, tem um pessoal interessante que gosta desse filme, então eu acho que ele deve ter seus pontos fortes. Eu acho que ele não vai ter a dublagem igual a de antes, só que eu não ligo, eu acho que esse filme deve ser muito bom, sim. Eu acho que esse filme deve ser muito bom, então eu vou deixar ele em Aquece o Coração. Diferente do Diário de um Banana em 3D, que é completamente Castelo Animado. Assisti 90% do Castelo Animado do meu mano Arus e simplesmente eu não terminei o filme. Eu saí do filme nos últimos 10 minutos porque eu tinha que fazer alguma coisa que eu não lembro. Eu não sei o que acontece no final, mas durante o filme inteiro ele definitivamente foi um filme de aquecer o coração. Então ele vai ficar aqui na segunda camada mesmo. Não é o filme que eu mais gosto do estúdio Ghibli. Eu acho que o filme que eu mais gosto deles ainda é Viagem de Chihiro, mas ele é muito bom e definitivamente eu acho que ele consegue talvez até chegar no mesmo nível de Viagem de Chihiro. Só fica, sei lá, meio pontinho abaixo. Agora meu mano Isaac me mandou 4 pedradas seguidas, onde eu vou ser sincero com vocês. Homem da Máscara de Ferro, O Conde de Monte Cristo e V de Vingança, eu não sinto que seriam meus filmes de conforto. Eu não assisti nenhum desses 3 filmes, então eu sinceramente vou deixar ele em... Definitivamente não seria meus filmes de conforto, porque sinceramente os meus filmes de conforto que eu gosto geralmente são filmes mais leves. E eu sinto que V de Vingança não é um filme tão leve assim pra assistir. Dito isso, o cara também mandou Five Nights at Freddy's. E eu vou ser sincero, Five Nights at Freddy's com certeza tá no Cura da Tristeza Definitiva. Pode não ser assim o melhor filme do mundo, só que é o seguinte...
Pra quem cresceu esperando desde que nasceu pra ter um filme de Five Nights at Freddy's, é simplesmente assim, a maior joia que alguém que gosta desse jogo vai poder ter. Então, tipo, na minha opinião, se você gosta de Five Nights, você provavelmente tem ele como a cura da tristeza. Não tem como, é simplesmente um dos melhores possíveis. Inclusive, a gente vai falar de Minecraft mais pra frente. Agora me mandaram também um nome muito grande envolvendo Evangelion e, sinceramente, definitivamente não seria meu filme de conforto. Não que Evangelion seja ruim, Evangelion é bom, só que assim, é uma parada um pouquinho mais séria e eu queria realmente ter como filme de conforto coisas mais simples, sabe? Então, eu não vou conseguir opinar direito sobre esse filme porque eu não assisti Evangelion, o anime. Se eu falar que eu assisti algum filme de Evangelion, eu vou estar mentindo muito. Se eu falar, infelizmente, que eu quero assistir algum filme de Evangelion, eu também vou estar mentindo muito. Mas se eu falar que eu acho Evangelion um anime ruim, eu também vou estar mentindo. Eu não acho que seja um anime ruim. Eu só acho que eu tenho muita preguiça de assistir esse negócio mesmo. Agora a gente vem com Jurassic Park. Na minha opinião, é um filme de aquecer o coração, sabe? É um filme de dinossauro. Então não tem como, é muito bom. Eu não assisti muito na minha infância. Eu vou confessar que eu assisti. Só que nunca foi necessariamente meu preferido. Na verdade, eu vou deixar ele em minha última opção. Ele com certeza não ficaria na frente de Os Grudds. Então eu vou deixar ele como minha última opção. Inclusive, pior que eu tenho que ver antes. Eu ia falar que eu desceria o filme do Snoopy, só que eu tenho que ver antes. Eu realmente tenho que ver antes pra saber isso. Mas Jurassic Park eu deixaria ali em ficaria com certeza na frente de... Não, mentira, não ficaria não. Os Grudds estariam na frente, depois viria Vingadores, Heróis da Manhã, depois viriam Todo Mundo Quase Morto e depois viria Jurassic Park. Round 6. Eu só assisti a primeira temporada e ainda assim, eu não assisti o último episódio, mas assim, eu diria que é de aquecer o coração, sabe? Eu gostei muito de Round 6 da primeira temporada, não sei o que fizeram com o resto, só sei que o pessoal virou cavalo por algum motivo, então... Mas eu ainda assim, acho que é uma boa série, vai ficar ali em aquecer o coração, sinceramente. Pixels. Simplesmente o filme que mais passava na sessão da tarde por algum motivo. Eu assisti esse filme um monte de vezes. Então eu posso dizer com certeza que esse filme vai pra aquece o coração. Eu não lembro necessariamente tudo que acontece no filme, mas eu sei que tem lá, principalmente o Pac-Man, que é a estrela principal ali. O Donkey Kong também. Eu acho que tinha um Donkey Kong, talvez eu esteja ficando maluco. Mas enfim, é definitivamente um filme de aquecer o coração. Eu não sei se eu colocaria ele tão acima assim de Os... Não, eu vou subir Os Grudds. Eu vou ser sincero, eu vou subir Os Grudds. Porque Os Grudds é muito bom. Eu tenho que ser sincero pra vocês. Se vocês não lembram dos Grudds, ele é muito bom. Dos Grudds. Eu tenho algum problema com os Grudds. Eu consegui cortar o nome do filme enquanto eu recortei ele aqui. Mas eu sei que filme é esse. É alguma coisa Spider-Rick, alguma coisa assim. E eu tô ligado nesse filme. Eu gosto até desse filme, por mais que eu não tenha assistido muito. Eu tenha assistido só metade dele. Na minha opinião, ele pega muito a vibe de um filme tipo Coraline, Alice no País das Maravilhas. Então, assim, se você foi uma criança de 8 anos quando você viu esse filme, definitivamente esse filme, eu diria que ele seria, assim, a cura da tristeza definitiva. Só que, como eu só assisti metade do filme, eu vou deixar aqui em aquecer o coração. Ou não, na verdade eu vou deixar ele em... Infelizmente eu vou ter que deixar ele em minha última opção, porque... Gato de Botas 2, simplesmente o primeiro filme fora o Como Treinar o Seu Dragão, que eu assisti basicamente 4 vezes seguidas. Assisti 2 vezes esse filme no cinema e 2 vezes esse filme em casa. Então eu posso dizer com certeza, esse aqui é, se eu não me engano, um dos meus filmes favoritos, tipo assim, top 5. Então eu vou com certeza deixar ele em Cura da Tristeza definitiva. Wolf Walker. Eu não assisti esse filme, eu vou ser bem sincero, eu não assisti esse filme. No entanto, todo mundo que eu conheço fala muito bem desse filme. Esse filme tá na minha lista de desejos e eu tenho quase certeza que esse filme é muito bom. Então assim, só pelo fato de eu não ter assistido, eu vou deixar ele em Aquece o Coração. Mas assim,
provavelmente, se eu assistir esse filme, eu acho que ele consegue subir de nível, eu não sei. Ou talvez não, mas na minha opinião ele consegue. Porque muita gente fala bem desse filme, então eu vou deixar ali em Aquece o Coração. Minecraft Live Action, né? Um filme Minecraft. A mesma coisa de Five Nights at Freddy's. Pra alguém que literalmente nasceu esperando um filme original de Minecraft, é de aquecer o coração, sinceramente. Por mais que muita gente não tenha gostado desse filme, eu gostei muito. Inclusive, eu fui uma das poucas pessoas que gostou daquela velha dos animais. O pessoal falou que ela era muito chata, mas na minha opinião, os dois personagens mais legais é obviamente o Steven e o lixeiro. Depois vem essa velha e depois vem os irmãos, que eles são só chatos, não tem graça, eu não gosto deles. Eles não agregam em nada na história. É literalmente o filme de Sessão da Tarde pastelão, junto com Five Nights at Freddy's e praticamente qualquer filme que pareça um filme de Sessão da Tarde pastelão. É muito engraçado, é muito bom. Inclusive, eu vou subir, cadê? Eu vou subir Good Burger pra Cura da Tristeza Definitiva. E por último, mas não menos importante, Incrível Mundo de Gumball. Simplesmente um dos melhores desenhos conforto que você poderia ter. E assim, pra mim, Incrível Mundo de Gumball, Apenas um Show e Hora de Aventura são simplesmente da Cartoon Network os melhores filmes conforto que você poderia ter. Então é isso, essa foi a minha tier list de filmes conforto de vocês e de mim também. Obviamente, isso aqui foi só uma brincadeira. Pra eu ter o mesmo filme conforto de você, eu preciso praticamente viver a sua vida, então é meio ridículo alguém fazer uma tier list de filmes conforto. Mas enfim, eu acho que deu pra perceber, já que eu tô literalmente dando nota pra filmes que eu nem assisti. Mas assim, o meu canal não é de tier lists. Eu pretendo sim fazer mais uma tier list, só que muito no futuro. Mas assim, se por acaso muita gente quiser que eu faça tier list de alguma outra coisa, e dessa vez de coisas que eu utilizei, obviamente, para ser uma parada um pouco mais séria, eu posso fazer também. Aliás, os filmes que eu não vi, eu vou sim realmente ver eles. E vou catalogar eles todos lá no meu Letterboxd. Então, se você realmente quiser saber o que eu achei do seu filme de conforto, é só me seguir por lá que algum dia eu provavelmente vou assistir e vou dar uma nota de verdade pra eles. Esse vídeo praticamente não teve edição, praticamente uma live, então, enfim, eu só abri uma live enquanto eu organizava minhas estantes. Mas, enfim, gostaram da minha organização?